Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança, que você possa aplicar no seu dia a dia e assim ver mais e melhor. E no episódio de hoje, nosso tema é jejum. E para falar mais sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber mais uma vez meu amigo e meu sócio, Eduardo Fonseca. Eduardo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Jorge, pelo convite. Um assunto bastante em alta e bem legal pra gente falar hoje, né? Exatamente. Bom, Du, dá pra dizer que jejum já não é mais uma modinha, né? Na verdade, de rituais religiosos até aí o sonho da longevidade, o jejum está presente desde o início da humanidade, sempre trazendo uma aura ali de purificação, de mistério. Mas nos últimos anos o jejum acabou saindo um pouco dos templos e indo para os laboratórios. Cada vez mais a gente tem estudos clínicos sendo feitos justamente para tentar avaliar os efeitos do jejum na nossa saúde, no nosso metabolismo. Mas será mesmo que jejuar pode fazer a gente emagrecer, prevenir doenças e até talvez aumentar a nossa longevidade? Então, nesse episódio, nosso objetivo é justamente separar o que é mito do que é verdade e tentar trazer, baseado em ciência, o que o jejum pode e o que ele não pode, pelo menos pela ciência, fazer pela sua saúde. Então, se por acaso você já fez ou quer começar a fazer jejum, mas tem algumas dúvidas em relação a isso, fica ligado que esse episódio é para você. Bom, Du, para começar, eu queria justamente tentar definir o que é jejum, porque muita gente confunde, logicamente, parar de comer para entrar num estado de jejum. Como é que a gente pode definir jejum e o que realmente acontece com o nosso corpo quando a gente para de comer? Boa, Jorge, vamos tentar definir isso. Assim, quando a gente para de comer, teoricamente a gente está em jejum. Então, se você parou, se você tomou, sei lá, você jantou às 8 horas da noite, depois de 8 horas da noite você iniciou o seu período de jejum. Agora, a grande diferença, que eu acho que é isso que você quis dizer na sua pergunta, é que existe uma diferença entre você estar em jejum e você estar no estado metabólico de jejum. Porque se eu comi 8 horas da noite, às 8h20, por exemplo, 8h30, eu não estou em estado metabólico de jejum. Pelo contrário, na verdade eu estou no estado metabólico alimentado, digamos assim. Eu acabei de comer. Então, quando a gente fala de estado metabólico, a gente está falando de vários hormônios, alterações fisiológicas que acontecem, porque o nosso corpo, se a gente for pensar metabolicamente, existem dois estados que o corpo humano, a gente pode dividir assim, dois grandes estados metabólicos do corpo humano. O estado de jejum, que é o momento em que a gente está quebrando coisas, que a gente está num estado de catabolismo, quebra. Então a gente quebra, por exemplo, proteína, a gente quebra gordura, a gente quebra glicogênio, que é um armazenamento de glicose. A gente faz quebras no nosso corpo. Esse é o estado do jejum. E a gente faz alguns processos como autofagia, que a gente vai falar um pouco mais tarde também. Perfeito. No estado alimentado, a gente está no estado anabólico. Anabólico é construção. Nós estamos criando, nós estamos construindo. A gente pode estar construindo, por exemplo, proteína, que é o que o pessoal de academia, por exemplo, sonha, né? No momento do anabolismo. A gente pode estar construindo também gordura, que é o que todo mundo tem medo, né? A gente pode estar criando gordura. E a gente pode estar fazendo vários processos. Proliferação celular, por exemplo. A nível celular, o estado anabólico é um estado que favorece a proliferação celular. No estado catabólico, que é o estado do jejum, pelo contrário, né? A gente pode estar fazendo, por exemplo, a autofagia, que é uma faxina interna celular. A gente pode estar fazendo apoptose, que é uma morte programada das células. Então, esses são os dois grandes estados. Eu diria que o jejum a gente pode definir como o momento em que a gente parou de comer, que é o que a gente usa normalmente quando a gente vai falar de jejum intermitente. Você ficar 16 horas sem comer, a gente está contando todo o período. Então, se você comeu 8 horas da noite e voltou a comer 8 horas da manhã, você ficou 12 horas em jejum. Perfeito. Só que não significa que dentro dessas 12 horas você ficou todas essas horas no estado metabólico de jejum. Pelo contrário, normalmente essa transição do estado alimentado para o estado em jejum, claro que é uma transição contínua, tá? As coisas vão mudando conforme você vai aumentando o tempo de jejum, mas didaticamente a gente vai dizer que depois de 4 a 6 horas a gente começa a entrar no estado metabólico de jejum. Perfeito. Quando a gente olha para as principais notícias, a principal parte da literatura, até produtores de conteúdo em relação a jejum, a gente sempre tem termos muito diferentes, né? Existe, por exemplo, o jejum intermitente, que você já citou, existe a restrição da janela de alimentação, existem os jejuns prolongados e até mesmo algumas dietas que imitam o próprio jejum. Como é que a gente consegue definir esses termos para tentar trazer um pouco mais de clareza para o pessoal e aí sim começar a entrar um pouco mais dentro da fisiologia, dos benefícios que o jejum traz para a gente? Quando você fala de jejum intermitente ou de janela
eu esqueci até o termo que você usou aí de... Janela de alimentação restrita ou restrição de alimentação. A janela de alimentação restrita, restrição de alimentação e jejum intermitente são basicamente a mesma coisa. Você, na verdade, vai fazer um protocolo. Por exemplo, eu vou ficar 16 horas sem comer e eu vou fazer toda a minha alimentação dentro de uma janela de 8 horas. Esse é o jejum intermitente mais famoso, 16-8. Então, a pessoa, ela come, por exemplo, de 8 da manhã até as 4 da tarde. De 8 às 16 ela come, e aí de 16 a 8 do dia seguinte ela fica sem comer. Então ela fica 16 horas sem comer, ela come 8 horas. Ou ela pode ter, por exemplo, uma janela de 20 horas sem comer e 4 horas ela come, que também é um protocolo que já foi usado muitas vezes. Então vão ter diferentes tipos de protocolo, depois a gente pode até fazer uma comparação, falar melhor sobre eles, mas esse seria o jejum intermitente. Quando a gente fala de jejum prolongado, normalmente a gente está se referindo a jejuns de mais de 24 horas. Então, você ficar mais de 24 horas sem comer seria um jejum prolongado. Muitas vezes é feito até por motivos religiosos, algumas vezes também por algumas crenças relacionadas à saúde. Dietas que imitam o jejum, como eu falei, existe o estado metabólico do jejum. O grande fator que representa o estado metabólico de jejum é uma queda muito grande, uma supressão dos níveis de insulina. A gente tem níveis praticamente zerados de insulina. O que faz a nossa insulina subir? Então, o que quebraria esse estado metabólico, essa marca hormonal do estado metabólico de jejum? Basicamente, quando a gente come carboidrato, a gente quebra, ele vira glicose. A glicose é uma grande fonte aí de aumento da insulina, ela gera esse aumento da produção de insulina pelo pâncreas e também a proteína. Muita gente não sabe disso, mas o consumo de proteína também leva a uma produção de insulina. É um pico menor de insulina em comparação com a glicose, mas também existe uma resposta da insulina à proteína. Então, o que sobrou aí? Sobrou a gordura. As dietas que imitam o jejum são as dietas em que predomina, normalmente, uma grande porcentagem das calorias vem de gordura e praticamente zero de carboidrato. Então, se você não come nada de carboidrato, se você come muita gordura e, no máximo, um pouco de proteína, você vai ter a insulina lá embaixo. E o seu metabolismo vai estar mais ou menos em atividade de jejum, mesmo você se alimentando. É isso, por exemplo, que fazem dietas cetogênicas. A dieta cetogênica verdadeira, para quem não sabe, a dieta cetogênica surgiu há mais ou menos 100 anos atrás. Foi na década de 20 do século 20. Sim. E ela surgiu como uma ideia de você justamente replicar o estado metabólico de jejum, porque se sabia que o jejum controlava as crises epiléticas de pessoas com epilepsia. Especialmente crianças com epilepsia, quando elas ficavam em jejum, elas tinham menos crises. E aí eles pensaram, cara, só que qual que é o problema disso? Não dá pra você ficar em jejum indefinidamente, né? Então, em algum momento, aquela criança tinha que comer, e quando ela comia, ela voltava a ter uma frequência de crises que ela tinha antes. Então, não adiantava. O jejum, ele, no máximo, amenizava o problema transitoriamente. Mas aí o que foi pensado? Vamos fazer uma dieta que justamente imita o estado metabólico do jejum. E aí foi criada a dieta cetogênica. Uma dieta com uma grande concentração de gordura, uma concentração no máximo moderada de proteína e praticamente zero carboidrato. Essa é a dieta cetogênica verdadeira. Hoje em dia, muita gente fala que a dieta cetogênica é uma dieta só com muito pouco carboidrato. Então, se você comer muita proteína, ainda vai ser considerada uma dieta cetogênica. Mas a dieta cetogênica verdadeira, ela tem também uma restrição de proteína. É uma dieta com muita gordura. E aí, essa dieta, ela gera esse estado. E, basicamente, o que são os corpos cetônicos? Só para explicar, porque eles vão estar presentes tanto no jejum, quanto nas dietas que imitam o jejum. O nosso corpo, ele tem algumas fontes de energia, né? O nosso corpo precisa de energia o tempo inteiro. Em jejum, a gente também produz energia, óbvio, né? Sim. Em jejum, o nosso coração bate. Em jejum, os nossos órgãos funcionam, o nosso cérebro funciona. A gente tem que se movimentar. Inclusive, a gente tem até que se movimentar mais, né? Se você pensa historicamente, o ser humano que estava algum tempo sem comer, estava algum tempo em jejum, ele precisava de energia para procurar alimento, para caçar, para buscar alimentos, frutas, etc. Então, na verdade, é um momento em que a gente precisa ainda mais de energia. E, basicamente, quais são as fontes de energia? Quando tem glicose disponível, o nosso corpo prioriza a glicose. Praticamente todas as células, seja a célula do músculo, célula do tecido adiposo, célula do cérebro. A gente sempre vai tentar priorizar a glicose. Quando não tem glicose, a gente vai priorizar os ácidos graxos, que são
que são provenientes da gordura. Então, a gordura é quebrada em ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos entram no processo chamado de beta-oxidação e você gera energia a partir dos ácidos graxos. Qual que é o problema disso? O problema é que os ácidos graxos não conseguem chegar ao cérebro. Existe uma seletividade no nosso cérebro, uma coisa chamada barreira hematoencefálica, que é uma barreira que separa o vaso sanguíneo do cérebro e o cérebro. Então, você tem uma barreira bastante seletiva. O nosso cérebro não quer ter muitas coisas dentro dele. Porque, cara, qualquer coisinha pode mudar o nosso padrão cerebral, e se a gente mudar o nosso padrão cerebral, a gente pode não sobreviver. Então, digamos que evolutivamente, uma defesa natural, enfim. Chamemos como quisermos, mas existe uma grande seletividade das coisas que entram no cérebro e o ácido graxo não consegue entrar. Então, a gente não consegue usar o ácido graxo e a beta-oxidação como energia alternativa à glicose no cérebro. E aí que entram os corpos cetônicos. Quando existe uma redução muito grande na glicemia, no consumo de glicose, então você não consome carboidrato, e principalmente quando você não consome também muita proteína, existe uma redução muito grande no nível de insulina, e aí, ao invés de ir para a beta-oxidação, os ácidos graxos eles vão ser desviados para a produção de corpos cetônicos. E aí, justamente, você entra no estado cetogênico, na tal cetose. Então, é isso que acontece no estado metabólico de jejum, inclusive nessas dietas que imitam jejum. Disse tudo isso para responder a pergunta. Basicamente, as dietas que imitam jejum são essas dietas que fazem uma grande produção de corpos cetônicos. São umas dietas em que você reduz muito o nível de insulina, e existe um protocolo chamado FMD, que é Fast Mimicking Diet. Então, uma dieta que imita o jejum, em que todo mês, você escolhe 5 dias consecutivos e você faz uma alimentação com uma restrição calórica de mais ou menos 700 a 1.000 calorias e com uma restrição de carboidrato e proteína. Então, você praticamente só come gordura nesses 5 dias. Você imita metabolicamente o jejum em 5 dias ao longo do mês, e é uma dieta que, inclusive, foi estudada com alguns resultados bem interessantes. Perfeito. E que privilegia, no caso, as gorduras também insaturadas, né? Sim. A gente também vai falar ao longo do tempo. Mas a gente falou bastante sobre o jejum, sobre os diferentes estilos que a gente tem. Mas por que o jejum se tornou tão popular assim? Realmente fazer jejum, jejuar, influencia, por exemplo, no processo de emagrecimento, que talvez seja um dos grandes objetivos das pessoas? Sim, já foi comprovado que se você restringe, por exemplo, no protocolo 16.8, que é o mais famoso e possivelmente o mais estudado também, se você pega um grupo de pessoas e faz com que elas passem a comer em apenas 8 horas do dia delas, então se você restringe a janela de alimentação, mesmo sem você fazer qualquer outra orientação de restrição calórica, essas pessoas naturalmente elas vão emagrecer. Não vai ser um emagrecimento vultuoso, mas vai ter um emagrecimento de mais ou menos 4 a 6 quilos em alguns meses, e esse emagrecimento é real. Agora, primeira coisa, existe uma variabilidade muito grande, porque a gente sabe que o que está fazendo essa pessoa emagrecer não é a janela de alimentação, é a quantidade de caloria. Perfeito. O problema é que, ao restringir a janela de alimentação, ela naturalmente, a maioria das pessoas, vai também restringir o número de calorias que ela come. Quando eu falo a maioria, eu digo que é possível sim a pessoa compensar naquelas 8 horas e comer tanto quanto ela comia antes, ou até comer mais, se ela tiver uma alimentação ruim. Então, a pessoa pode também não emagrecer no jejum. O jejum emagrece, mas ele emagrece pela restrição calórica. Esse é um ponto também que já foi verificado em alguns estudos, você comparando o jejum, digamos, você comer com o jejum. Então, você fazer a janela 16.8, comer, 2.000 calorias, versus você comer de 3 em 3 horas 2.000 calorias. Será que tem uma diferença? Não tem uma diferença. A pessoa vai emagrecer a mesma coisa. Esse é um ponto bastante importante. Perfeito. E quando a gente fala do jejum em si, alguns estudos mostraram, inclusive a gente vai falar sobre estudos em jejum, que são feitos, por exemplo, em modelos animais, modelos humanos, e existem uns certos conflitos em relação a isso. Mas quando a gente fala do jejum, aparentemente, quanto menor a janela de alimentação da pessoa, maior a chance dela compensar a alimentação e consumir uma quantidade exagerada de calorias naquela refeição. E aí, consequentemente, ela não chega no déficit calórico, que é algo que, ainda que não seja a única coisa, é fundamental para o processo de emagrecimento. Então, talvez ali diminuir muito a janela de alimentação não tenha um benefício tão claro, principalmente quando a gente fala na parte de emagrecimento. Mas mesmo assim, como você bem falou, está muito mais relacionado ao emagrecimento, muito mais relacionado à quantidade de calorias que a gente consome do que necessariamente o jejum em si.
Só que vários estudos já demonstraram, isso tanto em modelos animais quanto em modelos humanos, que o jejum ele traz alguns benefícios para a nossa saúde metabólica como um todo. Como você bem falou, talvez a insulina seja o grande hormônio relacionado ao anabolismo, e o jejum, assim como as dietas que imitam o jejum, estão relacionados a uma queda dos níveis de insulina. E essa queda dos níveis de insulina também está relacionado a benefícios metabólicos. Agora, dá para a gente falar que esses benefícios metabólicos, e aí eu quero que você cite quais são eles estão relacionados ao jejum em si, ou, por exemplo, ao processo de emagrecimento que o jejum causa? Essa é uma ótima pergunta. Com certeza, a grande maioria dos benefícios está relacionado ao processo de emagrecimento. Se a pessoa fizer um jejum, mas ela não mudar a quantidade de caloria delas, ou seja, imagina que é uma pessoa obesa que começou a fazer jejum, ela comia 2.500 calorias antes do jejum e continua comendo 2.500 calorias depois do jejum. Essa pessoa não vai ter benefício metabólico, ou se ela tiver, vai ser um benefício muito pequeno. Claro, também considerando que os alimentos são os mesmos, né? Se ela Sim, melhorar a alimentação, se ela, por exemplo, começar a comer muito menos carboidrato, é possível que ela tenha um controle muito melhor da glicemia. Mas os principais benefícios metabólicos do jejum, eles são trazidos pelo emagrecimento. E eu acho importante a gente falar isso, mas não com uma maneira de você subestimar a capacidade do jejum, né? O potencial do jejum. Porque muita gente acha que ao falar isso, você está falando, está minimizando o jejum. Não, sim, não é o jejum, é o emagrecimento. Só que a questão não é essa. A questão é que o jejum é uma arma para o emagrecimento. sim. E é uma arma poderosa. É uma arma que ajuda mesmo quando você não indica restrição calórica. Então, eu acho que as pessoas, em vários momentos, elas invertem Uhum. a coisa. Como se, pô, se o jejum fosse obrigado a, por si só, gerar, por exemplo, reversão de diabetes só porque você restringiu a janela de caloria, a janela de alimentação. Não. O grande ponto é, ao restringir a janela de alimentação, a pessoa, pelo menos muitas pessoas, não todas, vão ter uma facilidade maior para ter uma restrição calórica e, com isso, vai ter todos os benefícios metabólicos do emagrecimento. E aí você pediu para eu citar quais são. Os clássicos benefícios metabólicos do emagrecimento é, primeiro, o controle melhor da glicemia. Sim. Né? Você melhora a sensibilidade à insulina. Né? A gente sabe que a resistência ao hormônio da insulina é a grande causa do diabetes tipo 2 e do pré-diabetes também. Então, se a pessoa tem um controle melhor, tem uma sensibilidade maior e um controle melhor da glicemia, tem um controle também melhor da pressão arterial. A gente sabe que emagrecer e melhorar a saúde metabólica, reduzir a resistência insulínica também melhora o controle da hipertensão arterial e também uma melhora nos lipídios, né? Especialmente um aumento do HDL e uma redução do triglicerídeos. O HDL, lembrando, é o colesterol bom. Então a pessoa tem benefícios metabólicos muito claros do jejum, mas eles são principalmente ligados ao emagrecimento. Interessante que você falou aí, por exemplo, de hipertensão, diabetes ou talvez alteração da glicose e a parte dos triglicerídeos e HDL, e não tem como a gente não pensar sobre a síndrome metabólica como um todo, né? O jejum, por exemplo, ele também ajuda melhorando a resistência à insulina em outros parâmetros como esteatose hepática, entre outros que são comuns, e até mesmo sobrepeso, né, a obesidade, dentro da síndrome metabólica. Você falou muito bem, né? O que o jejum ataca é justamente a síndrome metabólica. A síndrome metabólica nada mais é do que um aumento da circunferência abdominal associado a alterações na glicose, né? Hiperglicemia, diabetes, hipertensão arterial, aumento de triglicerídeos e redução do HDL, que é o colesterol bom. Além disso, a esteatose hepática é considerado um quinto elemento aqui da síndrome metabólica. Se a síndrome metabólica é causada pela resistência insulínica, e a resistência insulínica está por trás da síndrome metabólica, e o jejum melhora a resistência insulínica, logo, o jejum ele é capaz de melhorar todos os parâmetros da síndrome metabólica, mas lembrando, principalmente pelo emagrecimento. Se a pessoa faz o jejum e o jejum é o mecanismo pelo qual ela emagrece, o jejum está ajudando, mas ele está ajudando via emagrecimento. Perfeito. Bom, a gente falou ali talvez dos ganhos metabólicos associados ao jejum, que estão muito relacionados ao emagrecimento que o jejum proporciona. Mas existe também uma corrente que traz os benefícios do jejum na questão da longevidade. E aí talvez um termo que você citou lá no começo e que está muito em alta hoje em dia é a própria autofagia em si. Eu queria que você explicasse para o pessoal o que basicamente significa autofagia, mas também o que a gente tem sobre comprovação de impacto do jejum na longevidade.
Então, a autofagia é um processo que ocorre em estados metabólicos de jejum, especialmente em jejum mais prolongado, jejum a partir de 24 horas. É como se fosse uma faxina interna da célula. A célula, ela digere e ela absorve estruturas dentro dela, organelas dentro dela, que já estão mais velhas, que já não estão funcionando tão bem. Então, é como se fosse uma autorrenovação da própria célula. Isso está ligado a melhora, a evitar doenças crônicas como Alzheimer, como o próprio Parkinson, próprias doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, e está associado à longevidade, especialmente em animais, especialmente em ratos. Então a gente tem estudos interessantes sobre isso, mostrando que você fazer mais autofagia, e aí eu até incluiria a mitofagia, que a mitofagia é basicamente a mesma coisa, só que na mitocôndria. Sim. É você substituir mitocôndrias velhas por mitocôndrias novas, lembrando que a mitocôndria é uma organela muito importante da nossa célula, que está ligada ao metabolismo. Uhum. Boa parte dos processos metabólicos, que são os processos de produção de energia para o nosso corpo, ocorrem dentro da mitocôndria, e várias outras funções que são relacionadas à mitocôndria também. Então, você ter mitocôndrias novas e você ter uma célula com organelas, de uma maneira geral, mais novas, eles fazem com que você envelheça mais devagar. Isso é uma coisa que tem uma certa plausibilidade, né? Na verdade, tem bastante plausibilidade aqui. Lembrando que a pessoa que descobriu isso, ela fez o estudo em leveduras, né? Que são micro-organismos, e isso foi divulgado na mídia como se fazer jejum aumenta o tempo de vida. E foi, logicamente, uma ciência básica feita que ajudou no processo de descobrimento desse tipo de reação, e que existe uma certa plausibilidade para que isso ajude na longevidade, né? Exato. E isso foi depois confirmado em ratos também. Inclusive, o jejum aumenta a longevidade de rato. Agora, qual que é o grande problema aqui em termos de limitação da ciência? Na ciência humana, né? Porque pense que você pode pegar, por exemplo, uma amostra de ratos, dividir em 2 grupos, você colocar um grupo para fazer um jejum, então você só vai dar alimentos para eles, por exemplo, numa janela de 8 horas. As outras 16 o rato não come. E o outro grupo você faz o que é chamado de ad libitum. Então você deixa comida o dia inteiro, ou você coloca comida de 3 em 3 horas. E você pode acompanhar esses ratos ao longo da vida inteira deles. Inclusive, eu não lembro agora exatamente qual a expectativa de vida de rato, mas é muito menor do que a expectativa de vida de um ser humano. Então é possível você fazer um teste desse a longo prazo, e um teste em que você sabe exatamente que aquele rato está seguindo. Esse rato, ele não está escolhendo fazer o jejum de 16/8. Ele é obrigado, porque só tem comida para ele de 8 horas. É totalmente diferente você fazer isso em ser humano. Pense, como é que você vai obrigar uma pessoa a comer só numa janela de 8 horas por 10, 15, 20 anos a longo prazo? Por sorteio. Você vai definir isso. Jorge, a partir de hoje, cara, você vai comer só numa janela de 8 horas pelos próximos 20 anos. Você foi sorteado para isso. Isso é praticamente inexequível quando a gente está falando de experiência em ser humano. Então, os estudos em jejum, ou eles são observacionais, então eles observam pessoas que já faziam o jejum, que escolheram por algum motivo fazer o jejum, ou eles são experimentos curtos, experimentos de pouco tempo, porque ninguém vai mudar totalmente o seu hábito a longo prazo. Isso é impossível. Então, estou falando isso porque os estudos que mostraram que o jejum, por exemplo, aumenta a longevidade de ratos, eles não podem ser reproduzidos no ser humano. É impraticável. Você não consegue fazer um experimento, mudar a vida, escolher um grupo de ser humano, dividir em 2 grupos e sortear. Você vai fazer o jejum por 20 anos, você não vai fazer o jejum. Isso é impossível. O que a gente tem são mecanismos de plausibilidade biológica, principalmente. Até os estudos observacionais, eles são bastante complicados, porque o estudo observacional ele vai ver uma pessoa que já come, por exemplo, uma janela de 8 horas, ou uma pessoa que já come de 3 em 3 horas. Você não vai mudar. Só que por que essa pessoa come numa janela de 8 horas? Depois, ainda hoje, a gente vai comentar um estudo sobre isso, porque às vezes a pessoa come numa janela de 8 horas porque ela está fazendo jejum intermitente, digamos. Uma pessoa que já conhece o jejum intermitente, ela está fazendo por uma questão de saúde, ou ela pode comer numa janela de 8 horas porque, por exemplo, ela está doente. Ela está doente, ela não sente fome, ela tem uma doença, ela tem um câncer, por exemplo, que tira o apetite dela, então ela tem dificuldade de comer muitas vezes e ela só come numa janela curta. Então você acaba misturando isso. Claro que você tenta limpar a amostra, mas você não consegue torná-la totalmente limpa para fazer uma comparação justa no estudo observacional. Então é muito difícil você avaliar a longevidade de fato com estudos diretamente vendo o jejum. O que existem são questões de plausibilidade biológica. O que seria uma plausibilidade biológica e por que ela é perigosa? Vou usar um exemplo para dizer por que ela é perigosa. Porque se você for pensar
Digamos que todo mundo conhece a asma, né? Uhum. A asma é uma doença que gera broncoespasmo, né? Que gera uma redução no calibre das nossas vias respiratórias. Então você tem o espasmo da musculatura dos nossos broncos, bronquíolos, e aí você tem aquele sibilo, aquele famoso sibilo que faz um barulhinho que às vezes a gente até escuta sem o estetoscópio. O que você faz quando você está tendo uma crise de asma? Você usa uma medicação que é um broncodilatador. Uhum. Então, que normalmente vai ser um beta-2 adrenérgico ou um medicamento do tipo que faz uma dilatação do brônquio e você resolve o problema. Beleza. A plausibilidade, um broncodilatador, ele dilata o brônquio, então ele vai resolver o problema da asma. Faz sentido. Agora, vira a página e pensa numa doença chamada bronquiolite, que é uma doença infecciosa que atinge muita criança, Sim. em que nesse caso, não, a asma é uma doença que não é uma infecção, né? É uma doença que tem a ver com uma questão imunológica. Sim. No caso da bronquiolite, é uma infecção causada por vírus, quase sempre. Quase sempre não, é uma infecção causada Sim. por vírus e que também gera uma redução no calibre das vias aéreas superiores. Então você tem uma constrição dos bronquíolos, você tem uma diminuição do calibre e você também tem o sibilo. O que parece ser plausível? Cara, aquela medicação que funciona na asma vai funcionar também na bronquiolite. Ela vai melhorar, ela vai diminuir o tempo de internação, por exemplo, das crianças, ela vai melhorar o prognóstico, etc. Então, vamos dar os broncodilatadores também para essas crianças. O problema é, a gente deu esses broncodilatadores para as crianças. Por muito tempo, até hoje, alguns médicos ainda utilizam os broncodilatadores para esse tipo de doença. Só que as pesquisas que verificaram os resultados de fato mostraram que não há nenhum benefício no uso dos broncodilatadores em praticamente todos os casos de bronquiolite. Então, você usar o broncodilatador não vai melhorar o prognóstico dessa criança, não vai encurtar o tempo de doença. Apesar de ser plausível biologicamente, na prática não mostra resultado e, pelo contrário, acaba expondo as crianças aos efeitos colaterais do remédio. Todo remédio tem efeito colateral. Então, muita coisa na medicina que é plausível biologicamente faz sentido. Na verdade, na prática não funciona. Então, a gente tem que tomar cuidado com a plausibilidade biológica. Não dá para dizer automaticamente que o que faz sentido vai funcionar na prática. Falei tudo isso para dizer que existem sim questões que são plausíveis para a gente imaginar que o jejum pode ajudar até mesmo na longevidade. Então, como eu falei, você fazer jejum faz com que você entre naquele estado metabólico de jejum em que você está fazendo quebras. E quebra, a gente fala de quebra, parece uma coisa ruim, mas quebras muitas vezes significa limpeza. Sim. Seu corpo tem tempo para se limpar. A autofagia, a mitofagia são grandes símbolos, né, de limpeza. Você está limpando, você está renovando. E isso é associado, pelo menos biologicamente, à longevidade. Agora, tem um fator de confundimento que pode ser muito importante aqui, que em vários animais, inclusive leveduras, ratos, até mesmo macacos, isso foi verificado, a restrição calórica, você comer menos calorias, mais ou menos 20 a 30% menos do que ad libitum. Ad libitum seria comer quanto você quiser. Sim. Se você restringe 20, 30% a menos, você tem uma longevidade claramente maior em leveduras e ratos. E aí, no caso dos macacos, é um pouco mais controverso, mas aparentemente também uma longevidade maior. Então, a restrição calórica, por si só, ela reduz a chance de você ter várias das doenças que são as doenças que mais matam seres humanos hoje em dia. Quais são as doenças que mais matam seres humanos hoje em dia no mundo inteiro? Doenças cardiovasculares e o câncer. E a restrição calórica, pelo menos nesses animais, de fato reduz. Reduz tanto as doenças cardiovasculares quanto o câncer. Você tem melhores parâmetros metabólicos, de fato. E você está em estado de jejum, você não está no estado de proliferação celular. E quando a gente pensa em câncer, a gente está pensando, sim, em proliferação celular. Claro, uma proliferação celular completamente anômala. Mas para você ter o ambiente necessário, o ambiente metabólico e celular necessário para o surgimento e desenvolvimento do câncer, que, lembrando, não acontece da noite para o dia, é um processo longo, o estado de jejum, ele teoricamente combate. E na prática, pelo menos em vários animais, é de fato, você reduz a chance de você ter o câncer e você ter a doença cardiovascular quando você tem uma redução calórica. Então, o efeito do jejum acaba se misturando aqui com a restrição calórica. Talvez se fosse feito um jejum só que com a mesma quantidade de caloria, é bem possível que não houvesse efeito de longevidade. E ainda existe uma condição ali que a gente talvez não esteja olhando, né? Logicamente, a gente vai colocar aqui, que seja a relação entre restrição calórica e o não excesso de calorias, né?
Então vamos supor assim, poxa, eu restringir as calorias de uma dieta normal tem o mesmo impacto do que eu evitar que essa pessoa tenha um excesso de calorias, desenvolva ao longo do tempo sobrepeso, obesidade e todos os malefícios associados com a diminuição da sensibilidade à insulina, né, a resistência à insulina como um todo, talvez faça também efeito isso, né? Porque a gente pensa em restrição, pô, será que tirar calorias de uma dieta normal tem tanto benefício quanto eu evitar que essa pessoa tenha um consumo exagerado de calorias? Talvez seja um dos confundidores também desse tipo de informação, né? É muito plausível, muito provável que uma pessoa que tem obesidade restringir 20, 30% das calorias que ela come vai aumentar, vai melhorar os desfechos de saúde dela, né? Vai diminuir a chance de doença cardiovascular, talvez diminua também do câncer, talvez até também aumente a longevidade. De uma pessoa que já é magra, uma pessoa que não tem doença metabólica, isso é menos claro. Nos animais, isso é importante, nos animais, mesmo nos animais, digamos assim, que são chamados de eutróficos, animais que não têm sobrepeso, que não têm obesidade, você restringir em 20, 30% as calorias em relação ao que eles gostariam de comer normalmente, Sim. também aumenta a longevidade. Isso é importante. Nos animais Nos seres humanos não dá para afirmar. Esse é o grande ponto. Perfeito. Bom, e aí? Você é do time a favor do jejum? É contra o jejum? Já tentou jejum alguma vez? Teve alguma dificuldade? Se sim, por favor, comenta aqui no nosso vídeo, porque vai ser um prazer pra gente responder as dúvidas de vocês. E também aproveita para não só curtir o nosso vídeo, mas se ainda não for inscrito, se inscrever no nosso canal para não perder a oportunidade de acompanhar conversas como essas. Eu queria até fazer uma provocação pro pessoal do chat, mandem aqui, porque a gente pensa assim, eu não faço jejum, porque a pessoa não segue nenhum tipo de jejum intermitente. Mas a realidade é que todo mundo tem algum período de jejum ao longo do dia. Então, mesmo que você pare de comer às 10 horas da noite e volte a comer às 6 horas da manhã, ainda assim você teve 8 horas de jejum, se você não comeu nada no meio da noite, né? Então, assim, às vezes a gente não para pensar nisso. Qual é a minha janela de alimentação no dia? Uhum. Então, para a pessoa que começou a comer às 6 horas da manhã e parou de comer às 6 horas da tarde, ou 6 horas da noite, não sei exatamente, são 12 horas de janela de alimentação. Pensa nisso, qual é a sua janela de alimentação normal? Quantas horas por dia? E aí a janela de alimentação pensa assim, a primeira vez que você comeu no dia até a última vez. Pensa nisso, qual que é a janela de alimentação, que é uma coisa que a gente não para pensar. E até dando um spoiler, estudos científicos e até alguns questionários que são feitos na internet por cientistas de Stanford, de grandes universidades, mostram que existe ali, a pessoa normalmente subestima a janela de alimentação, sendo que alguns indivíduos, principalmente Estados Unidos, em que esses dados são mais coletados, às vezes comem durante 15, 16, 18 horas durante o dia. Então, é realmente absurda a quantidade de horas que a pessoa acaba comendo. Ela só não come enquanto ela tá dormindo. Exatamente. E não só pensa, tá? Manda aqui no chat. Manda aqui no chat a sua janela de alimentação. Perfeito, Du. Bom, você colocou aí a questão do câncer em si. E quando a gente fala justamente do estado de jejum e dos benefícios que ele traz, a parte da autofagia, da mitofagia e até mesmo da apoptose relacionada a algumas células pode ser um fator certamente protetivo em relação ao câncer. A gente não consegue hoje em dia realmente comprovar isso. Mas alguns estudos, principalmente estudos relacionados às dietas que tentam imitar o jejum, principalmente a FMD, que foi feita pelo Walter Longo, que é um pesquisador italiano, elas trazem alguns benefícios desse tipo de intervenção em pacientes com câncer. Dá pra gente falar que essas dietas, por exemplo, elas melhoram o prognóstico do paciente, ou elas fazem com que ele tenha uma possibilidade melhor, por exemplo, ou uma melhor qualidade de vida para enfrentar o tratamento da doença? Esse é um ponto bastante delicado, eu vejo muita gente falando sobre isso. Você está falando do uso do câncer, do uso do jejum no tratamento do câncer. Existem já alguns estudos mostrando que você associar o jejum ou a FMD, que é a dieta que imita jejum, a alguns ciclos de quimioterapia, você reduz os sintomas da quimioterapia, você aumenta a tolerabilidade. Então a pessoa se sente melhor do que ela se sentiria sem fazer o jejum ou sem fazer a FMD. Isso significa que você deva fazer o jejum fazendo quimioterapia? Não, não necessariamente, tá? Converse sempre com o seu médico, ainda mais numa questão como essa. E é obviamente que o jejum, ele pode também ter efeitos adversos. Uhum. A gente está falando de um paciente com câncer, é um paciente que já tem ali problemas metabólicos muitas vezes ligados à caquexia, né? Então, perda de massa. A pessoa está em estado, às vezes ela já não está comendo direito. Então, assim, a prudência nos chama a ter muita cautela com o uso de jejum nesse tipo de coisa, tá?
Mas Só o uso como até a substituição, né? A gente sabe que algumas pessoas não, pregam que não usar a quimioterapia para utilizar outro tipo de intervenção, e isso nem está em discussão aqui. não, aí é maluquice. Aí realmente é o fim da linha. Não façam isso, pelo amor de Deus. Eu gosto do jejum em termos de tratamento do câncer, por enquanto, em pesquisa. Pesquisa com protocolos rígidos, controlados. Isso eu acho que é super saudável a gente fazer. Uhum. Porque muita gente vai falar, não, o jejum vai matar metabolicamente a célula do câncer. Porque a célula do câncer precisa de energia, se multiplica rápido, usa a glicólise como mecanismo de geração de energia, você fazer o jejum pode matar. Tudo isso é o quê? Mecanismo de possível Biológico. plausibilidade biológica. Possível, que vários nem fazem sentido, se você for olhar a fundo. Mas, assim, não existe comprovação hoje que o jejum vá melhorar o prognóstico, que a Uhum. pessoa possa se curar do câncer ou aumentar a chance de se curar do câncer com o jejum. O que existe, que eu vejo por aí, é influência de internet falando isso, mas é uma baita irresponsabilidade. Ah, pode ser pesquisado? Cara, em ambiente de pesquisa pode. Ambiente de pesquisa é o local para você tentar verificar coisas novas e se tiver algum efeito positivo, primeira coisa, a gente vai comemorar e a gente vai ser o primeiro a vir aqui falar, ó, achamos aqui, existem evidências, mas hoje não há, e você falar que há, pra mim é uma maldade, né? Porque Sim. você cria uma falsa esperança, algo que pode até prejudicar a pessoa, dependendo de como for feito. Para Então, alguém assim, que já está fragilizado e que muitas vezes vai utilizar isso como ali um porto seguro ou uma tentativa de melhorar a sua saúde como um todo, né? exatamente. E o outro aspecto sobre câncer que as pessoas usam é a questão do jejum prevenir o câncer. Você diminuir a chance de ter o câncer. Aí é um pouco mais complexo, porque como a gente falou, o jejum ele pode melhorar a saúde metabólica. Ele pode, por exemplo, ajudar a combater a síndrome metabólica. E, especialmente se houver uma restrição calórica associada ao jejum, né? Que muitas vezes é uma restrição calórica involuntária. A pessoa, ao fazer o jejum, ela naturalmente tem a restrição calórica. Nesse caso, a gente sabe que a síndrome metabólica aumenta o risco de você ter alguns tipos de câncer. Então, se a gente for olhar por esse prisma, sim, você fazer o jejum, se você tem síndrome metabólica, você faz o jejum, e esse jejum te ajuda a combater a síndrome metabólica, a gente pode dizer que ele está te ajudando, sim, a prevenir alguns tipos de câncer. Agora, não é nenhuma mágica, não é nenhuma panaceia que se você fizer o jejum, você não vai ter câncer. Perfeito. E até porque você falou bem sobre a plausibilidade biológica, e talvez a plausibilidade seja o primeiro fator que leva com que a gente faça a pesquisa básica e aí sim tente comprovar em modelos animais ou micro-organismos que aquele processo ele existe, que ele funciona e que talvez exista até uma certa causalidade naquele tipo de indivíduo. Agora, tentar extrapolar isso diretamente para o ser humano seria, no mínimo, irresponsável. E, logicamente, o que a gente está querendo fazer aqui é trazer o que a ciência mostra, seja em modelos animais, seja em humanos, e o que realmente tem uma relação direta. Até porque a minha próxima pergunta está relacionada a uma notícia que saiu que, cara, me causou uma certa estranheza. E eu vou ler exatamente como é que ela foi feita. Foi do Correio Brasiliense. E o título era o seguinte, ó. Essa dieta popular pode aumentar o risco de morte por doença cardíaca em 135%. Que, nesse caso aí, a dieta que eles estavam falando era o jejum intermitente. E nessa notícia, eles citam um estudo que foi feito em 2024 pela American Heart Association, que é, em tese, uma instituição bem famosa. Realmente, dá pra gente falar que a prática do jejum intermitente é um fator de risco para desenvolver doença cardiovascular? Essa é uma ótima pergunta, Jorge. Assim, a primeira camada dessa sua pergunta é a gente ver como muitas vezes a imprensa é irresponsável ao divulgar notícias científicas, notícias de resultados de artigos científicos. Muitas vezes órgãos de mídia, como infelizmente o Correio Brasiliense fez, é uma notícia desse ano, né? Sim, É uma bem recente. de 2025, né? O pessoal pode estar vendo em outro ano, mas de 2025 e é uma manchete completamente infeliz, né? Porque ela fala que a dieta pode estar causando. Como é que ela fala? Ela fala que essa dieta pode aumentar o risco de morte por doença cardíaca em 135%. Não, esta dieta pode aumentar o risco de morte. E aí ele está falando do jejum intermitente. Se você olhar o artigo da American Heart Association, né, que é um artigo de 2024, primeira coisa, ele não está verificando nenhuma dieta. É um estudo observacional em que você passa o formulário, no caso foi passado o formulário 2 vezes para pessoas entre 2003 e 2018. E nesse formulário você diz o que você comeu e quando você comeu no dia anterior. Então imagina, Jorge, você recebeu um formulário de alimentação, você vai dizer tudo que você comeu ontem e você vai dizer quando você comeu.
E aí, depois, beleza, você pega esse formulário e você acompanha a vida dessas pessoas por alguns anos. 5, 10, 15, 20 anos. Normalmente, esses estudos são feitos várias análises em momentos diferentes, né? Que é o que a gente chama de estudo de coorte. Uhum. E aí você vai ver, essa pessoa teve alguma doença, ela infartou, ela não infartou, ela morreu, com que idade ela morreu, quais são o que aconteceu com essa pessoa. E aí você vai tentar fazer associações entre desfechos e algumas respostas do formulário. Uma das associações que foram feitas foi justamente com a janela de alimentação. Você pegou as pessoas que tinham uma janela de alimentação de até 8 horas. Então, a pessoa que comia no máximo em 8 horas. Então, a pessoa que faz, por exemplo, um jejum de 16/8, ela vai comer em 8 horas. Se ela faz um jejum de 24, né? A pessoa que fica sem comer 20 horas e come só por 4 horas, então a janela de alimentação dela é de 4 horas, ela estaria dentro desse grupo de menos de 8 horas. Então você pega esse grupo e você vê quanto de doença cardiovascular essas pessoas tiveram. E você compara com o grupo outro extremo, que é o grupo que teve uma janela maior do que 12 horas de alimentação. Uhum. Então é aquele exemplo que eu falei da pessoa que comeu pela primeira vez às 8 horas da manhã e depois às 8 horas da noite. Ela teve uma janela de 12 horas de alimentação. E você vai ver também esse grupo, quantas doenças cardiovasculares você teve. O resultado, e até a manchete fala em 130 e poucos por cento, o resultado que eu conheço desse estudo é de 91%, tá? Não sei exatamente se ela pegou uma outra comparação, mas o resultado que eu conheço desse artigo é que as pessoas que têm uma janela maior do que 12 horas, elas tiveram... Na verdade, as pessoas que têm uma janela inferior a 8 horas, elas tiveram uma incidência de doenças cardiovasculares 91% a mais do que as pessoas que tinham uma janela de mais do que 12 horas. E aí, por isso, uma associação. Houve uma associação entre ter uma janela curta de alimentação com doenças cardiovasculares, e esse 91%, digamos, por sinal, né, é uma associação bastante intensa, tá? Uhum. Isso é uma coisa, é bastante significativo. Agora, qual que é o grande problema? Essas pessoas que estão comendo aqui com uma janela menor do que 8 horas, elas não estão fazendo jejum intermitente. Inclusive, esse estudo, como eu falei, o formulário foi passado entre 2003 até 2018, quando, em praticamente todo esse período, nem se falava em jejum intermitente. Praticamente não existia esse termo. Talvez ali só naquele final, a partir de 2014, 2015, começou-se a falar um pouco mais. Mas, cara, o jejum intermitente não estava na moda. Sim. Essas pessoas que estavam comendo numa janela inferior a 8 horas, elas estavam comendo nessa janela por outros motivos. Elas poderiam estar comendo, por exemplo, na janela inferior porque elas estavam doentes. Será que estava todo mundo saudável? Uma pessoa doente tende a comer menos. E lembre-se que esses dados foram coletados em dois formulários apenas. Então você falou hoje o que você comeu ontem. Aí daqui a 2 anos você fala de novo o que você comeu ontem. E a partir daí infere-se que você come sempre assim. Só que isso não é verdade. Você pode ter comido de uma maneira diferente, porque você estava doente, ou porque você estava muito estressado, e aí você acabou não comendo, ou porque você tinha muitos compromissos, estava trabalhando demais, você não tinha comendo, ou até mesmo, lembre-se que nesse período, especialmente entre 2003 e 2018, o que vigorava era a ideia de que você comer de 3 em 3 horas era fundamental para sua saúde, né? Era o protocolo ideal de alimentação. Então, quando você come de 3 em 3 horas, você está no mundo ideal da alimentação. Então, essas pessoas que têm uma janela acima de 12 horas, elas podiam ter uma janela acima de 12 horas porque elas acreditavam que essa era a maneira mais saudável de se comer. Porque era o que era falado para elas. Sim. Então, a janela maior de alimentação pode ter sido apenas um marcador de que a pessoa se preocupa muito com a própria saúde e por isso ela seguia a recomendação vigente. Por outro lado, a pessoa que comia em menos de 8 horas, ela podia ser uma pessoa desleixada com a saúde. Sim. Porque ela não estava seguindo a orientação vigente. Inclusive, não foi divulgado as outras características dessa amostra, né? Porque possivelmente essa amostra aí, que come menos do que 8 horas, também tinha outros fatores, do tipo, Exato. fuma mais, bebe mais, faz menos exercício, come mais ultraprocessado, come mais, sei lá, gordura saturada. Vários outros aspectos negativos de saúde podem estar relacionados a essa amostra. Então, estou falando tudo isso para dizer que esse estudo não testou e nem observou o jejum intermitente. Esse estudo observou algo de pessoas que nem sabiam provavelmente o que era jejum intermitente e também não observou esse hábito
de forma longitudinal, observou em 2 questionários isolados, em que você só perguntou o que a pessoa comeu ontem, e não dá para inferir a partir disso que você fazer o jejum intermitente vai aumentar o seu risco cardiovascular. Pelo contrário, aí que entra um ponto fundamental, que é uma questão que as pessoas não conseguem entender, que todo artigo, toda nova pesquisa que surge sobre qualquer assunto na ciência, você pega essa pesquisa e você coloca dentro de um contexto maior de todas as outras pesquisas e de todo o conhecimento que a gente tem sobre aquele assunto. E você precisa fazer uma interpretação. Por isso que atividade científica, cara, não é algo automático, não é matemática. Você precisa olhar aquilo e fazer uma interpretação. E por que eu estou dizendo isso? Você acreditar que o jejum intermitente, aquele mesmo que melhora, que você emagrece, que você melhora a sua pressão arterial, que você melhora a sua glicemia, que você melhora os seus lipídios, que você tem várias melhoras metabólicas. Esse mesmo jejum, que no curto prazo acontece isso, que já é comprovado com experimentos, esse mesmo no longo prazo vai aumentar em 91% o seu risco cardiovascular. Isso é muito difícil de acontecer. Uma coisa que no curto prazo melhora todos os fatores de risco mais importantes para o infarto, no longo prazo causa o infarto. Isso não tem uma plausibilidade. Isso vai contra o restante das pesquisas. E a gente fala muito que a associação não necessariamente significa causa. Então, nesse caso, houve uma associação entre você comer numa janela menor e um risco aumentado cardiovascular. Então, a associação é real. Só que será que foi por causa da janela menor que você teve um infarto? Uma das coisas que você faz, na verdade, um dos critérios que você coloca dentro da associação para aumentar ou diminuir a chance dela ser causal é justamente se ela é coerente ou não com o conhecimento prévio sobre aquele assunto. Nesse caso, é incoerente. Nada aponta para o fato de que o jejum, que emagrece, melhora a síndrome metabólica, tem todos os benefícios que já são comprovados no curto prazo, possa no longo prazo aumentar o risco cardiovascular. Então, assim, para mim, essa é uma informação feita sob medida para gerar cliques, gerar audiência. Seja para quem divulga, como no caso o Correio Brasiliense fez, seja também para os próprios pesquisadores que também querem que o artigo dele seja falado, etc. Então, eu não acredito que essa associação seja causal e não é pela minha crença, né? Não importa o que eu acredite. Na minha visão, na minha interpretação da ciência sobre o assunto, eu não vejo como uma hipótese forte de que a janela restrita de alimentação gere aumento de risco cardiovascular. Pelo contrário, eu acredito que, especialmente para pessoas que têm sobrepeso, que têm síndrome metabólica, o jejum, na verdade, possa até reduzir o risco cardiovascular no longo prazo. Perfeito. Bom, a gente já falou sobre talvez os principais benefícios que foram já comprovados, tanto em modelos animais quanto humanos, em relação à prática do jejum e até mesmo de algumas das dietas que imitam o jejum, tanto a cetogênica como a FMD. Falando um pouquinho até das bases mais moleculares, fisiológicas, existe uma associação ali da supressão da mTOR, né, que é uma via mais relacionada ao anabolismo, e um aumento do AMPK, que é uma via mais associada ao catabolismo ou processo mais de autofagia, de limpeza celular. Isso já foi mostrado tanto em modelos animais quanto em modelos humanos. E, logicamente, aqui a gente já falou sobre tanto o impacto na longevidade, o impacto no emagrecimento, que podem ter mais ou menos associação ou mais ou menos efeito causal. Só que dá pra gente falar também que o jejum, principalmente quando ele é feito de forma inadvertida, sem acompanhamento, pode trazer alguns malefícios para a pessoa, ou até mesmo quando feito de forma exacerbada, até porque no final das contas somos seres que se alimentam, em algum momento pelo menos vamos ter que comer. O que a gente pode falar sobre talvez os efeitos deletérios possíveis do uso do jejum? Existem, por exemplo, populações em que não é interessante praticar o jejum? Assim, existem primeiro algumas populações em que, por cautela, por prudência, a gente não sabe os efeitos e a gente não deve indicar. Então, por exemplo, crianças, pessoas abaixo de 18 anos, não é recomendado você usar o jejum, porque você não sabe o que vai acontecer e porque, por elas estarem em desenvolvimento, né, elas estão crescendo ainda, a gente sempre precisa de um aporte calórico superavitário, né? A gente precisa consumir mais caloria do que a gente gasta, porque a gente precisa crescer. A gente ainda está crescendo, não está crescendo só a nossa gordura, né? Como Exato. acontece com a gente.
E aí você não faz o jejum, mas é uma questão de cautela, tá? É possível que lá na frente a gente fale, não, já foi comprovado que, por exemplo, para crianças com sobrepeso o jejum pode ser usado, mas isso é uma coisa mais para frente. Da mesma forma, grávidas, por exemplo, a gente não vai usar o jejum em gestante, que é mais uma pessoa que está crescendo, não ela em si, né, mas está crescendo um novo ser dentro dela. E aí, para isso, estruturas da própria mãe têm que crescer, enfim, e precisa também de um aporte calórico bastante adequado. Além disso, pessoas que são diabéticas em uso de insulina ou em uso de medicações orais hipoglicemiantes, que são basicamente as sulfonilureias, né, que é um grupo de medicação que não é a metformina, por exemplo, que é uma das mais famosas, também não são os análogos de GLP-1, né, Ozempic e afins, são outro tipo de medicações que muita gente usa e que ele diminui diretamente a glicemia. Então, ele gera um estímulo na produção de insulina para diminuir a glicemia. E aí, o jejum, ele até poderia ser usado, mas você precisa de uma orientação muito próxima para fazer isso. Porque você tem o risco de hipoglicemia, né? A gente sabe que quem usa insulina, quem usa esse tipo de remédio, que são as sulfonilureias, tem o risco de hipoglicemia, que pode ser um evento grave. Então, basicamente, para essas pessoas, a gente não vai prescrever, não vai usar o jejum, e você prefere não usar, na verdade, por cautela. Esqueci agora o restante da sua pergunta. Idosos frágeis também a gente costuma não fazer, né? Que seria um ponto, mas existe algum efeito colateral mais associado ao jejum em si? Tem muita gente, por exemplo, que fala que tem melhora da atenção, tem gente que fala que tem piora da atenção. Existem efeitos diretamente relacionados e existem efeitos também que são mais subjetivos? Existem efeitos que são comuns, especialmente para as pessoas que estão começando a prática, né? A pessoa ter dor de cabeça, ter uma irritabilidade, a pessoa se sentir uma fadiga. Isso é muito comum para quem está começando o jejum. Tem pessoas, e essa é uma experiência muito individual, né? Porque tem pessoas que vão continuar tendo esses sintomas por muito tempo e normalmente essas pessoas vão abandonar o jejum. E eu até acho que devem, tá? Se a pessoa se sente mal, ela insistir um pouquinho, não, às vezes isso é uma transição, mas a pessoa continua se sentindo mal, não tem por que ela fazer. A gente no final vai falar sobre a minha opinião sobre o jejum, mas eu acho que se a pessoa se sente mal e ela continua se sentindo, não faz sentido ela continuar o jejum. Além disso, se a gente for pensar em atletas de alta performance, o jejum também não é o padrão de alimentação ideal, tá? A gente vai falar sobre atividade física e jejum, mas falando de alta performance, com certeza o jejum não é o ideal. Então, assim, basicamente são esses. E óbvio, né, Jorge? Quando a gente fala de jejum, o jejum, se for prolongado o suficiente, ele mata, tá? Isso é importante a gente lembrar. Que o jejum é você abandonar os alimentos. Se você parar de ingerir caloria, em algum momento você não vai sobreviver. Você vai morrer. Então, tem que tomar cuidado com o exagero. O exagero do jejum. Muita gente fica obsessiva. E, inclusive, pode ser gatilho de compulsão alimentar para algumas pessoas. A pessoa que, não, vou comer só uma refeição por dia. Só que, cara, chega nessa refeição, a pessoa tem uma compulsão e ela come tanto, que aquilo vai fazer mal para ela. Então, esse tipo de pessoa também não deve fazer o jejum. Perfeitamente. Você citou aí, no caso, a atividade física, e eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso, porque, cara, o que tem de conteúdo falando, não, treine em jejum, não treine em jejum, faça isso, não faça aquilo, é muito grande. E quando a gente fala sobre performance, talvez, existe uma certa discordância em relação às pessoas que pregam ou não o jejum, principalmente porque a gente precisa de energia para poder desempenhar bem essa função. Dá pra gente falar que existe uma relação entre treinar em jejum e algum benefício, e até mais do que isso, qual é a relação do jejum com a manutenção ou o ganho de massa muscular? Realmente jejuar dificulta o ganho de massa? Primeiro em relação à atividade física, atividades físicas leves a moderadas podem ser feitas em jejum. Inclusive, um dos argumentos que muita gente que é favorável ao jejum usa é que o ser humano, antigamente, cara, ficava em jejum, né? Não porque queria, mas porque era obrigado, porque a gente não conseguia achar o alimento. E nesse momento era justamente o momento que a gente precisava mais de energia. A gente precisava ir atrás, caçar, pegar fruta, etc. Então a gente tinha que correr atrás do alimento. Então seria estranho se o nosso corpo não fosse capaz de se movimentar e mesmo fazer atividades físicas de alta intensidade em jejum. Então é possível sim, e no caso de atividades leves a moderadas, elas não vão ser nem influenciadas pelo jejum. É claro que a pessoa, no período de transição, se ela não está acostumada, ela pode ter, como eu falei, fadiga, irritabilidade, sentir uma fraqueza, ela pode não se sentir bem fazendo atividade física. Mas a grande maioria das pessoas, se ela se adaptar ao jejum, ela não vai ter problema em atividades, pelo menos leves a moderadas. Se a gente estiver falando de atividades intensas, especialmente as prolongadas e em alto
de alto rendimento, aí o jejum não é o melhor tipo de nutrição possível. Fazer atividade física em jejum pode piorar, mas aí a gente está falando daquele décimo de segundo, daqueles décimos de segundo que vão fazer a diferença, por exemplo, para um corredor profissional, para uma pessoa que faz uma atividade física muito prolongada. Enfim, a gente está falando aí do detalhe. Mas de uma maneira geral, para as pessoas comuns, o jejum, você pode fazer atividade física em jejum, claro, com todas aquelas ressalvas daquelas pessoas diabéticos, etc., pessoas que têm algum tipo de problema de saúde que podem ter algum tipo de restrição. Agora, sobre a massa muscular. O principal fator que leva a crescimento de massa muscular são 2 fatores. Atividade física de força mais aporte proteico. Esses são os fatores fundamentais. Então, se a pessoa faz jejum, mas faz atividade física de força e tem um aporte proteico adequado, que para crescimento de massa muscular deveria ser algo próximo de 2 gramas por quilo de peso, essa pessoa ela pode e provavelmente vai ganhar massa muscular mesmo fazendo jejum. Agora, se o jejum é a melhor tipo de alimentação, por exemplo, um fisiculturista, uma pessoa que quer profissionalmente crescer a massa muscular, diria que não é. Mas para uma pessoa comum, a pessoa vai ganhar massa muscular, mesmo fazendo jejum, se ela tiver um aporte proteico adequado e se ela fizer atividade de resistência, claro, com peso crescente, né, adaptando. Se ela fizer isso, a progressão da atividade física e um aporte proteico no dia todo, na janela. Porque a gente fala muito sobre o jejum, né, Jorge? Mas o que faz mais diferença não é o jejum, é o momento da alimentação. Então, se você come uma vez por dia, mas você come tudo que você tem que comer, aporte proteico, você faz tudo certinho, você vai ter bons resultados. Agora, se você faz tudo errado, você pode até engordar no jejum. Perfeito. Tem pessoas que engordam fazendo jejum. É claro que o jejum favorece o déficit calórico. Na média, como eu falei, as pessoas emagrecem. Mas tem pessoa que começa a fazer jejum e começa a comer demais na janela de alimentação. Não, e até o próprio efeito da construção de massa muscular como um todo, ela precisa de um certo superávit calórico também, né? Porque se a pessoa está em déficit calórico, dificilmente ela vai conseguir entrar num anabolismo importante e construir massa muscular. Existe uma diferença entre construção de massa muscular, realmente, ganho de massa muscular, hipertrofia, e a manutenção da massa muscular, né? A pessoa não perder massa muscular com o processo de jejum. Para construir massa, é necessário que a gente tenha algum tipo de superávit. Se a pessoa for uma pessoa totalmente sedentária, nunca fez musculação, tem um certo sobrepeso, ela até pode perder peso ao mesmo tempo que constrói massa muscular sem o superávit. Mas isso é exceção. Isso é aquele período, a lua de mel, né? Que a pessoa tem, mas depois acabou, amigo. Depois você vai ter que, ou você vai ter o déficit e vai emagrecer, ou você vai ter o superávit com um bom aporte proteico e com uma boa atividade física de resistência e vai ter o crescimento da massa muscular. Mas lembrando, você pode ter isso em jejum. Isso aí é certo, tá? A pessoa pode ter em jejum. O fisiculturista. Cara, eu não estou... Aqui não é um podcast para fisiculturista. Exatamente. Assim, não que eles não possam assistir, tá? Exato. Mas não é voltado para eles. Exato. Não, o que a gente quer aqui é a mediania das pessoas, é realmente viver mais e viver melhor. Não necessariamente um objetivo específico, até como a gente já falou, inclusive quando a gente fala sobre dieta, sobre intervenções em saúde, existe uma diferença entre a pessoa que quer melhorar a sua saúde e a pessoa que quer ter um benefício específico em uma atividade em si. Como o próprio fisiculturista, se ele quer ganhar massa muscular, cara, provavelmente o jejum não é a melhor estratégia para ele. Existem estratégias diferentes, mas mesmo assim ele pode fazê-lo. Talvez ele não tenha o melhor resultado. Exato. Um ponto importante sobre o jejum, cara, que eu esqueci de falar, e eu acho que é fundamental, porque a gente fala dos benefícios do jejum, a gente fala que ele emagrece, e ele de fato emagrece, mesmo para quem não olha para a caloria. Se a pessoa olhar para a caloria e fizer o jejum, ela possivelmente vai ter mais facilidade de ter a restrição calórica, e ele pode ter todos esses benefícios aí ligados ao metabolismo, mas tem um benefício que é pouco falado, que é a questão da logística. A pessoa muitas vezes escolhe fazer o jejum porque, cara, é mais fácil você falar eu não vou comer do que você, por exemplo, ter uma comida de 3 em 3 horas. Você tem que fazer a comida ou comprar a comida de 3 em 3 horas ou se preocupar com várias refeições ao longo do dia. Eu conheço muita gente que faz o jejum, na verdade, por uma questão, cara, eu preciso me preocupar menos com comida. Sim. Então, esse é um benefício oculto que pode ser bastante importante para algumas pessoas. Não só isso, a gente vai falar na próxima pergunta, inclusive sobre facilidades, porque, teoricamente, todo mundo tem um período de jejum, que é o sono. Então, eu posso tentar aumentar o meu período de jejum facilmente não comendo quando eu acordo. Porque aí eu entro num estado de jejum mais profundo, realmente no estado metabólico de jejum, e eu aproveito isso durante mais tempo, postergando a minha alimentação durante o dia. Isso pode até ajudar as pessoas. Pô,
A pessoa quer ir pro trabalho, precisa ir pro trabalho rápido e tudo mais, não consegue se alimentar, vai se alimentar lá às 10 horas da manhã. Ela aproveitou uma janela maior de jejum metabólico, vamos dizer assim. Mas eu não sei nem se você perguntaria sobre isso, mas já que você falou, tem todo o contexto para eu falar, que se for para a pessoa testar o jejum, por exemplo, 16/8, o ideal, ao invés de retardar o momento em que você come ao acordar, você, na verdade, diminuir a quantidade de comida que você come à noite. Então, você, na verdade, antecipar a sua última alimentação. Para ficar mais claro, é melhor a pessoa comer de 8 às 16, então de 8 da manhã até as 4 horas da tarde, do que ela comer, por exemplo, de 2 da tarde, das 14 às 10 da noite. Basicamente porque o nosso corpo, e já houve estudos mostrando isso, que as pessoas que têm essa janela de alimentação, não a janela do jejum, a janela de alimentação mais concentrada na parte da manhã, ela tem benefícios metabólicos adicionais. E aí mesmo fazendo um pareamento das calorias, tá? Porque muito que a gente está falando, são as calorias, mas não é tudo. Eu tenho quase sempre falado quase tudo, né? Uma parte do benefício pode ser esse. Você comer menos à noite, você evitar comer à noite, pode ter benefícios, inclusive no seu sono, no nível de profundidade do seu sono. E a gente tem um episódio só falando sobre o sono e a saúde. Na verdade, a gente tem 2 episódios no canal, né? Falando sobre sono e saúde. Vale a pena a gente olhar. Então, tudo que a gente melhore, tudo que a gente ajude o nosso sono, possivelmente vai gerar melhorias metabólicas, e essas melhorias que o estudo verificou fazendo a janela de alimentação mais cedo são justamente melhorias em controle glicêmico, em pressão arterial. Então, assim, faz sentido isso. E, aparentemente, também na parte da manhã, o nosso corpo ele tem uma sensibilidade à insulina melhor. Então, a gente tem um ciclo circadiano, né? Às vezes a gente esquece disso, mas nós temos um ciclo circadiano, a gente acorda quando o sol nasce, mais ou menos, de manhã, e a gente dorme depois que o sol se põe. Esse é o ciclo do ser humano. E esse ciclo, ele não é só um ciclo psicológico, mental, em que a gente acha que tem que dormir. É um ciclo de todas as nossas células. As nossas células, elas trabalham diferente de dia e de noite. E nesse ciclo, aparentemente, a sensibilidade à insulina, ela melhora de manhã. Então, você comendo, por exemplo, a mesma quantidade, o mesmo alimento, pensa num lanchinho. Você pode fazer esse lanchinho às 9 horas da noite ou às 8 horas da manhã. Às 9 horas da noite, ele tem uma chance maior de gerar um pico glicêmico maior, de você reduzir esse pico glicêmico mais lentamente. De manhã, a sua insulina vai lá, vai ter um pico da insulina, e ela, provavelmente, por ter uma sensibilidade melhor, ela vai reduzir mais a glicemia. Então, esse é um ponto aí bastante importante. Se for para escolher, se for para fazer um jejum intermitente, o ideal é que você escolha comer mais de manhã e comer menos à noite. Perfeito. E a próxima pergunta tem muito a ver com isso, que traz os conceitos, talvez, de crononutrição e a adequabilidade da dieta da pessoa, do protocolo de alimentação, ao ciclo circadiano, ao relógio biológico que ela tem. A gente já falou algumas vezes sobre o sono em si, e esse relógio biológico que a gente tem, ele tem alguns Zeitgebers, que seriam basicamente coisas que ajudam no set desse nosso relógio biológico. E o principal deles é a exposição à luz solar, né? E, cara, quando é que a gente se expõe à luz solar de forma natural? É durante a manhã e o período da tarde, no máximo, que é o único que a gente tem a luz do sol em si. O que aconteceu na nossa população é que a gente começou a ter luz artificial também de noite, e isso acaba dificultando demais nosso relógio biológico e traz problemas no sono. Quando a gente fala, talvez, do segundo grande Zeitgeber da parte do relógio biológico, é justamente a alimentação da pessoa. Nós somos seres que se alimentam, na grande maioria das vezes, durante o período do dia, manhã e no máximo ali à tarde. Se alimentar durante a noite, principalmente muito, não é algo natural para a gente. E como você falou bem, quando a gente olha pessoas diferentes, elas podem ter respostas, estímulos diferentes, picos glicêmicos diferentes, com relação ao mesmo tipo de alimento. Então, são alterações de pessoas com relação ao mesmo tipo de alimento. Só que em alguns estudos já mostraram que, inclusive, a gente pode ter picos de glicemia diferentes, como você bem citou, em períodos diferentes do dia com o mesmo alimento. Sim. Então, existe essa associação. Pensando nisso, existe algum protocolo ideal quando a gente fala de jejum? Ou o ideal, na verdade, é adequar essa janela de alimentação ao relógio biológico da pessoa? Como eu falei, se for para escolher entre a janela de alimentação predominantemente de manhã ou à noite, o ideal é que seja de manhã. Agora, em termos de protocolo de jejum, porque vamos falar dos protocolos, né? O 16/8, como a gente já explicou, falou várias vezes aqui, é você ficar 16 horas sem comer,
e 8 horas você come, né? E aí pode ser uma, duas, três. Uma não, né? Pelo menos duas, né? 2, 3, 4 refeições nessas 8 horas. Normalmente são 2 ou 3 que as pessoas fazem. Mas existem outros protocolos. Por exemplo, existe um protocolo chamado protocolo 5-2. 5-2 é o seguinte: em 5 dias você come normalmente da semana. E em 2 dias da semana não consecutivos, então, por exemplo, segunda e quinta-feira, você vai comer, não é nem um jejum total, né? Você vai comer, você vai fazer uma restrição calórica bastante grande. Então, você vai comer mais ou menos, sei lá, 500, 600 calorias só no dia. E 2 dias na semana. Os outros dias você vai comer normalmente. Esse é um protocolo também de jejum intermitente. Protocolo de 24 horas. Então, a pessoa come todo dia, por exemplo, meio-dia. É a única alimentação dela. Então, ela come meio-dia, faz uma alimentação, uma refeição só, e só vai comer no dia seguinte. Esse é outro protocolo de jejum. Além disso, tem os protocolos, existem vários, tá? De 24. Então, a pessoa come em 4 horas, fica 20 horas sem comer, depois em 4 horas ela come 1, 2 refeições. São protocolos variados. Além disso, tem os protocolos de dietas que imitam jejum. O mais famoso é o que você falou do artigo, né, do italiano, que mostra basicamente que você fica 5 dias consecutivos em um mês fazendo uma alimentação baseada em gordura insaturada de mais ou menos 700 a 1.000 e poucas calorias. Então, não é também um jejum estrito, mas é uma dieta que imita o jejum, usando a gordura para não ter o pico de insulina. E aí eu até acho importante, Jorge, a gente falar um pouquinho sobre os hormônios, né? Sim. Que o pessoal tem muita curiosidade sobre isso. O que acontece com o nosso perfil hormonal? Quando a gente come, como eu falei, imagina uma refeição normal, né? Uma refeição normal, eu vou chamar uma refeição que contenha os 3 macronutrientes: gordura, proteína e carboidrato. O grande símbolo do estado alimentado do nosso corpo é a insulina, como eu falei. Então, quando a gente faz uma refeição dessa, a nossa glicemia sobe, isso gera um estímulo para o nosso pâncreas produzir insulina, a gente produz a insulina. Existem outros hormônios também, existe o IGF-1, que é um hormônio importante em determinados fatores, mas o grande hormônio anabólico é a insulina. E a insulina tem vários efeitos no corpo, né? O mais conhecido é facilitar a entrada de glicose nas células, especialmente célula muscular, célula de tecido adiposo, fígado, etc. Mas tem vários outros também. Por exemplo, a insulina é fundamental para a síntese muscular. Uhum. Muita gente, os bodybuilders, existiu até uma época que o pessoal usava insulina para fazer, para usar como bomba, né? Como uma coisa completamente perigosa, tá? Não façam isso. Mas a insulina é um hormônio anabólico. Ela ajuda na criação de proteína e ela ajuda também na criação de gordura. Então, ela é um estímulo para a lipogênese. Uhum. Tanto a lipogênese no tecido adiposo, como para pessoas com síndrome metabólica, a lipogênese chamada de lipogênese de novo no fígado. Sim. Que é um grande problema. E aí, o grande problema é que as pessoas com síndrome metabólica, elas começam a ter uma resistência à insulina. Então, o efeito da insulina de facilitar a entrada de glicose nas células, ele passa a não ser um efeito tão bom. Então, você começa a acumular glicose no sangue. Além disso, uma outra coisa que a insulina faz normalmente é inibir a gliconeogênese. Uhum. O que é gliconeogênese? Gliconeogênese é um processo no fígado em que o fígado pega aminoácidos. Aminoácidos são blocos da proteína. Então, quando a gente digere a proteína, eles viram aminoácidos. E glicerol, que são como se fossem blocos da gordura. Quando a gente quebra a gordura, surge o glicerol também. Então, o fígado pega glicerol e pega aminoácidos e transforma em glicose. Então, é uma criação de glicose. Só que quando que a gente precisa fazer isso? Quando a gente está sem glicose. Então, a gente faz isso quando a gente está em estado de jejum. O problema é, quando a gente tem a resistência à insulina, a insulina não consegue sinalizar o fígado para parar de fazer a gliconeogênese. Uhum. Então a gente começa a produzir glicose no fígado, mesmo tendo muita glicose no sangue. Então isso faz com que a nossa glicemia suba. É isso que gera a hiperglicemia, o pré-diabetes, e no final vai acabar gerando diabetes. Perfeito. Mas, para resumir, então, o estado alimentado é esse. É um estado em que a gente tem a insulina, uma pessoa saudável, ela não vai fazer a gliconeogênese, porque a insulina vai impedir, ela vai criar gordura se ela tiver um excesso de energia, ela vai criar proteína também, se ela tiver um aporte proteico, criar proteína não, criar músculo, né? Uhum. No caso, acaba sendo parecido com criar Sim. proteína, mas se a gente tiver um aporte proteico adequado e se a gente também estiver fazendo exercício físico. Por outro lado, o jejum, o estado metabólico em jejum, que lembra que eu falei lá no início que é diferente, né? Quando você acaba de comer, você está no estado alimentado.
Apesar de você estar, entre aspas, se você não está comendo, você está em jejum. Mas o estado metabólico em jejum, a gente tem os hormônios contrários à insulina. Então, a gente tem, por exemplo, o glucagon. O glucagon é um hormônio que mobiliza o glicogênio, que é o que é o glicogênio? É um armazenamento de glicose que a gente tem no fígado e nos músculos. O glucagon, ele quebra o glicogênio do fígado e transforma em glicose. Então, você está em jejum, você precisa manter os seus níveis de glicose no sangue, não está vindo da alimentação. O que você vai fazer? O glucagon vai sinalizar aí um aumento da produção de glicose a partir do glucagon. Além disso, você tem vários outros hormônios. O GH, que é o hormônio do crescimento, né, muito conhecido, mas ele também é hormônio do jejum. Ele é um hormônio que, primeiro, tem o efeito de manter os níveis de glicose, então ele tende a aumentar a glicemia no sangue, e ele também preserva a massa muscular. Sim. Porque quando a gente está em jejum, a gente tem que mobilizar a energia que a gente tem armazenada. E basicamente o nosso corpo, ele tem energia armazenada na forma de glicogênio, que eu acabei de falar, que é um armazenamento rápido de glicose que fica no fígado e nos músculos. A gente tem também a gordura, Sim. nosso corpo, tecido adiposo, e a gente tem as proteínas, por exemplo, a massa muscular. A gente não quer usar a proteína, a gente não quer usar a massa muscular, porque a massa muscular é fundamental. Então, o nosso corpo prioriza usar primeiro o glicogênio, depois a gente vai usar a gordura, e por último, em estados de jejum muito avançados, a gente vai usar a proteína, a gente vai usar o músculo. Então, basicamente é isso. Outros hormônios que são secretados também em tempos de jejum são as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina e até mesmo o cortisol, o hormônio do estresse, que tem uma relação um pouco mais complexa, mas ele também, de maneira geral, aumenta, especialmente em jejuns mais prolongados. Então, esses são os estados metabólicos em jejum e alimentado. Perfeito. Bom, Du, a gente já fala aí há mais de uma hora sobre jejum e talvez já tenha ficado bastante claro os benefícios relacionados à parte metabólica e o que realmente o jejum pode ou não pode fazer pela saúde da pessoa. Mas antes da gente terminar, eu queria talvez fazer uma pergunta para você em relação a quais são os benefícios talvez mais relacionados à parte mental, a parte realmente até talvez de saúde mental da pessoa, pensando inclusive em jejuns religiosos ou outras coisas do tipo. Existe algum benefício comprovado ou que a gente consegue observar nas pessoas no uso do jejum, mais para a parte da saúde mental? Eu acho que essa é uma pergunta interessante. Você até chegou a citar antes, falando que muitas pessoas referem um aumento de atenção com o jejum. Sim. E é uma coisa que faz até sentido em mecanismo de plausibilidade biológica e muitas pessoas, de fato, experienciam isso. Pessoas experimentam isso na própria pele. A gente ainda não tem um estudo que comprove isso, que aumenta a atenção, por exemplo, melhora em testes cognitivos em pessoas em jejum em relação ao estado alimentado. Mas, assim, nesse tipo de coisa, cara, eu sou muito favorável a pessoa ter sua própria experiência e entender. Se a pessoa faz jejum e acha que ela tá melhorando a atenção, até melhorando a saúde mental, cara, ela deve continuar. Não importa que não tenha evidência ou se ainda não existe evidência, talvez tenha lá na frente. Eu acho que isso é uma coisa que, muitas vezes, o médico, ele quer passar por cima do que a pessoa está vivendo, do que a pessoa está sentindo. Claro que se for uma coisa perigosa para ela, o médico tem que impedir. Mas, cara, sendo uma experiência tão subjetiva quanto a níveis maiores de atenção ou níveis maiores de energia, a gente tem que deixar a pessoa sentir e, quem sabe, até testar. Até porque não existe nenhum malefício claro do uso do jejum quando feito de forma correta, ou de forma, pelo menos com parcimônia ou acompanhamento, né? Pelo contrário, na verdade, né? Exato. A gente vê benefícios. Tem benefícios metabólicos, especialmente para pessoas que têm síndrome metabólica, sobrepeso, obesidade. Agora, eu acho muito, muito interessante a questão. Primeiro, é observável, é claro e até impressionante como o jejum está presente em praticamente todas as correntes religiosas importantes. O jejum sempre foi muito ligado à espiritualidade, à religiosidade. Claro que eu não estou aqui para debater isso, né? Mas, para mim, uma coisa é fundamental no jejum. Eu acho que nos dias de hoje, eu já falei algumas vezes que antigamente o ser humano ficava em jejum porque era obrigado. Não é porque a gente escolhia, como hoje. Só que, ao longo do tempo, foi ficando muito mais fácil para a gente, né, a vida, em vários aspectos. Um dos aspectos é a questão da abundância de alimento. A gente tem alimento o tempo todo. E as pessoas simplesmente pararam de ficar algum tempo sem comer. As pessoas estão comendo o tempo inteiro. Virou um hábito, quase um automatismo. Quase um comportamento. As pessoas estão confundindo o ato de comer com o ato de respirar. Porque respirar é aquilo que a gente tem que fazer a cada minuto, várias vezes.
pelo menos 12 vezes aí, mais ou menos. Agora, comer não, né? Comer, não sei se precisa ser 18, 16, 8, 24, não sei. Mas eu acho que a pessoa comer o tempo inteiro traz um efeito psicológico de quase uma dependência emocional de estar comendo. Um hábito. Então, eu gosto da ideia da pessoa, primeiro, reaprender a ter fome, que é outra coisa que a gente parou. As pessoas não aceitam mais ter fome. Eu acho que uma das marcas dos dias de hoje é que o ser humano não quer ter nenhum tipo de desconforto. Sim. E a fome, querendo ou não, é um desconforto, né? Só que ter fome é normal. Claro que ninguém quer passar fome. Lógico. Ainda bem, graças a Deus, que a gente conseguiu combater a fome, pelo menos na maior parte do mundo. A fome é um problema que é muito menor do que era antes. Isso é excelente, eu não estou dizendo que isso é ruim. Agora, passar fome é diferente de ter fome. Ter fome é uma coisa normal, assim como ser triste é diferente de experimentar tristeza. Experimentar tristeza é normal. Ser triste o tempo inteiro não é. Experimentar ansiedade é normal. Ser uma pessoa ansiosa o tempo inteiro não é. Ter fome também é normal. Então, acho que o jejum tem esse lado que eu acho muito positivo. Até porque existe um certo descolamento ali da sensação da fome realmente fisiológica e da fome mais hedônica ou a mais emocional, em que basicamente comer não está relacionado a manter a necessidade de consumir calorias, mas sim preencher um buraco que existe por algum motivo. Exatamente. Seja ansiedade, seja tristeza, seja qualquer outro motivo, né? A pessoa não tem mais fome de verdade. Ela tem essa necessidade, seja por prazer, seja para tampar algum problema, alguma ansiedade, alguma depressão. Ela vai comer algum tipo de alimento. Isso até influencia na escolha de alimento, né? Sim. Porque quando você está com fome de verdade, necessidade de aporte calórico, você normalmente vai ser muito menos seletivo nos alimentos. Agora, se o seu problema é só tampar uma ansiedade, ou pelo menos fingir que você esqueceu um pouco a ansiedade, aí não adianta você comer qualquer alimento. Você vai querer o tipo de alimento que faz isso, que tem esse efeito para você. Então, eu acho que o jejum, ele é uma ótima ferramenta para você voltar a sentir fome, a entender o que é fome, o que é necessidade de comer por outros motivos, e você voltar a ter uma sensação que é normal do ser humano. Para mim é fisiológico, é natural, é normal você sentir fome em determinados momentos do seu dia, em alguns dias mais, outros dias menos. Isso para mim faz parte do ser humano, então eu gosto muito desse aspecto. E eu vejo que na questão da religiosidade, tem muito isso, né? De você experimentar o sofrimento. Então, a religião cristã que eu conheço mais, por ser eu sei que isso tem muito a ver com a questão disso, né, cara? De você ter um sacrifício, um momento de sacrifício, e o sacrifício faz parte do ser humano também. O ser humano que não se sacrifica em nada, ele não faz nada. Ele acaba não sendo um ser humano pleno. E não necessariamente vai ser via jejum, tá? Mas o jejum é uma via, e eu acho que as religiões, elas usaram muito isso, né? Essa coisa do sacrifício, do sofrimento sendo experimentado com o jejum voluntário. A gente tá falando aqui do jejum voluntário, não da pessoa passar fome. Até porque a alimentação, ela sempre teve muito relacionada ao prazer em si, né? Tanto o prazer de convivência, quanto o prazer de comer. E esse sacrifício está relacionado também a isso, né? A abrir mão do prazer por algo maior. E a gente fala bastante sobre temperança aqui, sobre um dos critérios cardinais ali do Aristóteles e que guia muito da metodologia que a gente tem dentro da Outlive. E a temperança justamente também é isso, né? Você conseguir fazer com que a sua razão ou a sua parte racional vença os seus desejos ou até mesmo, em alguns momentos, as suas necessidades para poder criar resiliência, poder colocar a sua razão à frente realmente do que você deseja. Mas antes de finalizar, eu até queria pedir para o pessoal do que acompanha a gente há mais de uma hora aqui, deixar nos comentários se está aqui até o momento, e também se o pessoal tem feito jejum. E se faz jejum, qual é o principal protocolo? Se o pessoal, por exemplo, tem algum benefício, se notou algum malefício. É interessante para a gente poder ter essa noção e, inclusive, também deixar sugestões para nossas próximas conversas, né? É sempre bom ouvir o que o pessoal de casa quer da gente, para justamente tentar direcionar o nosso conteúdo e trazer cada vez mais informação relevante para o pessoal. Mas antes de terminar, eu sempre peço uma dica prática de saúde para as pessoas, mas hoje eu, na verdade, queria pedir a tua opinião em relação à prática do jejum. Visto o que a gente tem dentro da parte de bibliografia, da parte científica, o que você consegue falar para o pessoal que, por exemplo, em casa não faz jejum e quer começar, ou até mesmo para o pessoal que faz e que está meio perdido em relação a toda essa informação ou desinformação que existe?
Primeiro, minha opinião, eu gosto do jejum, tá? Eu já, inclusive, já pratiquei algum tempo jejum. Hoje em dia não tô praticando mais, mas eu gosto do jejum. Eu acho que é uma ferramenta boa para você restringir as calorias. E eu gosto muito desse último aspecto que a gente acabou de falar, o aspecto psicológico, de você aprender a sentir fome, de você treinar a sua temperança, né? De você ser capaz de escolher não se alimentar mesmo querendo. Então, eu gosto bastante do jejum e eu acho que é uma alternativa válida para as pessoas. Agora, eu não acho que seja panaceia, tá? Eu não acho que seja algo que vá resolver todos os problemas, que é, desde a cura do câncer, o emagrecimento, cura do diabetes, etc. Não. Eu acho que é uma ferramenta. Para a pessoa que está curiosa, eu acho que uma boa maneira de você iniciar é você restringir aos poucos a sua janela de alimentação. Então, eu dei a dica que, se você come a sua última alimentação, por exemplo, às 9 horas da noite, tenta começar a comer por último às 8. Aí depois, se você quiser, come às 7. Depois come às 6. Você vai fazer as duas coisas, né? Você vai melhorar o seu sono, provavelmente. Você vai ter o benefício metabólico de não se alimentar à noite. E quando você vê, você já está fazendo o protocolo 16-8. Uma hora sua janela de alimentação vai estar em 8 horas. Então, se a sua última alimentação for às 18 e o seu café da manhã, sua primeira alimentação é às 10, você já está praticando o protocolo 16-8. E aí você vai ver se é para você ou não. Como eu falei ao longo do episódio, se você é uma pessoa que se sente mal fazendo jejum e que mesmo você insistindo um pouquinho, você continua se sentindo mal, eu não vejo motivo para você fazer, tá? Para mim não faz o menor sentido, até porque o jejum é uma ferramenta, mas existem várias outras maneiras, inclusive para você testar, para você treinar a sua temperança, para você sentir fome, você não precisa necessariamente fazer o jejum intermitente, você pode fazer outras coisas, você pode ter restrições alimentares específicas, por exemplo, você pode até usar a dieta que imita o jejum também como uma possibilidade, mas é isso, eu vejo como uma ótima ferramenta, eu acho que para pessoas com sobrepeso e obesidade são uma ótima arma. Você vai precisar ter restrição calórica, você vai precisar olhar para o momento em que você come. Então não é o jejum só, é o que você come naquele momento, a quantidade de caloria que você ingere, mas é uma boa ferramenta. Em termos de outros efeitos, atenção, saúde mental, eu acho que a gente precisa de mais estudos e eu gosto que a pessoa prove e veja como ela está se sentindo. Ah, efeito placebo, não é efeito placebo? Cara, não sei. Mas se você tá sentindo, aquela é a realidade pra você. Às vezes a gente se perde nisso, né, cara? Uhum. Ah, o efeito placebo tá melhorando a depressão dessa pessoa. Amigo, a depressão é uma doença autorreferida, cara. Esse é o ponto, né? Isso é engraçado, né? Porque uma coisa é você... não, o efeito placebo está curando o infarto. Não tem como. Uhum. Porque o infarto ali, cara, você tem uma artéria obstruída. Então você está olhando ali, está obstruído ou não está? Uma coisa muito prática. Agora, depressão, por exemplo, é uma doença em que você faz um diagnóstico por uma entrevista. Se uma pessoa começa a fazer o jejum intermitente, ou também dieta cetogênica, que é uma coisa que também muita gente fala para depressão, e a pessoa começa a responder aquela entrevista de forma diferente, se a entrevista, por exemplo, ela dizia que ela não sentia prazer em fazer nada, e ela começa a dizer que recuperou o prazer, e ela começa a dizer que antes ela dizia que ela não conseguia dormir, estava com insônia, ela está dizendo agora que está dormindo. Cara, essa pessoa se curou da depressão, ponto. Ponto. É isso. A depressão está curada. A depressão é uma entrevista. Ah, efeito placebo. Cara, às vezes é só uma variabilidade. Vai afetar muito positivamente uma pessoa, não vai afetar outra. As pessoas perderam essa capacidade de entender o dado que elas estão vendo. Em questões que são apenas entrevistas, que são autorreferidas, então eu tô dizendo se eu tenho mais energia ou não. O Jorge, mesmo que se ele for o melhor médico do mundo, ele não tem como dizer se eu estou me sentindo mais energético ou não. Ele não tem como dizer se eu estou me sentindo mais ansioso ou não. Eu que preciso dizer isso para ele. Então, se eu comecei a fazer o jejum e eu tô falando para ele que eu melhorei, cara, eu melhorei, ponto. É isso. Então, se você tá melhorando, seja a sua depressão, seja a sua ansiedade, qualquer coisa, cara, continue. Continue. Claro, se você não tem diabetes usando insulina, se você não tem nenhum tipo de questão que possa contraindicar o jejum, que poucas pessoas vão ter, continue fazendo aquilo que está te fazendo bem. Então essa é a minha grande dica. É uma arma, não é o que vai resolver o problema de todo mundo, mas pode resolver o seu problema. E, cara, se resolver o seu problema, foi bom, né? Perfeitamente. Eu pessoalmente não gosto de jejum, mas, por exemplo, eu faço várias outras estratégias justamente para tentar chegar no mesmo objetivo das pessoas que fazem o jejum em si. Então, muito mais do que talvez ser a solução dos problemas, o jejum é mais uma ferramenta que a gente tem
no processo, seja ele de treinamento de temperança, de emagrecimento, de manutenção da saúde, até como você bem falou, não é especificamente uma das coisas que a pessoa faz na vida dela que vai fazer com que ela viva mais, com que ela tenha mais saúde. É, na verdade, os hábitos de vida que ela tem, como ela vive todos os dias, que vai acabar direcionando isso. Então, mais importante do que ver como a outra pessoa se sente é ver como você se sente em relação àquilo. E, logicamente, se aquilo não te traz um malefício direto, e tomar muito cuidado, porque normalmente estratégias que são colocadas como definitivas ou como a pílula mágica geralmente tendem a levar a gente a extremos, muitas vezes, e por isso a gente tem as pessoas que defendem jejum ali de 36 horas e várias outras coisas. Se isso não te causa um malefício direto, cara, não tem por que você não fazer. Você provavelmente vai ter benefícios em relação a isso. Du, obrigado pela participação, mais um papo extremamente interessante. Acho que foi ótimo pra gente tentar tirar as principais dúvidas em relação ao jejum do pessoal de casa. Pô, eu que agradeço, Jorge. Por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo. Você que está assistindo aqui até a nossa despedida é muito importante. Para a gente é o feedback mais importante de todos, é a gente saber o que vocês acharam. Então deixa o comentário, fala sobre o jejum, alguma dúvida, alguma adição que você possa fazer ao que a gente falou, mas, por favor, mesmo que seja só para elogiar ou até só para criticar, tá? Mande um comentário, para a gente é muito importante. Perfeito. Bom, se você gostou do nosso papo de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Toda semana, a gente vai trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Você também pode aproveitar e fazer o nosso teste de clareza, que vai estar aqui fixado na descrição do vídeo, para entender um pouquinho como a sua vida pode estar hoje caótica e o quanto esse caos pode estar impactando na sua saúde como um todo, seja no sobrepeso, no desenvolvimento do estresse ou também em outras situações. Você também pode aproveitar e nos seguir nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Obrigado pela sua participação e até a próxima.